Boa noite, colegas. Voltando aqui para mais um vídeo da série de vídeo referente à análise de retenção do ISS conforme artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003 e estabelecimento do prestador conforme artigo 4º. Deixa eu falar algo para vocês acerca dessa planilha. Como já tinha passado anteriormente, é uma planilha que faz a análise automática. No primeiro vídeo a gente esteve falando sobre o serviço prestado referente a prestador do exterior, prestando serviço aqui no Brasil, então a gente conversou um pouquinho sobre isso na Lei 116. Hoje, na ordem, eu estaria falando sobre o item 3.05. Ele está pronto, mas para eu falar sobre o item 3.05, eu vou usar um caso porque ele tem muita semelhança com os casos do item 7. Então hoje a gente vai estar pulando o item 3.05, a gente vai falar do item 7, conforme a Lei Complementar 116, artigo 3º. Então vamos para o item 7. Partindo para a Lei Complementar, e a gente vindo para o artigo 3º, a gente vai só repetir. O artigo 3º ele diz que o serviço considera-se prestado e imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou na falta do estabelecimento prestador, no local do domicílio do prestador, exceto na hipótese prevista dos incisos 1 a 25, quando o imposto será devido no local. Dessa forma, então a gente ontem falou sobre o inciso 1, hoje falaremos sobre o inciso 2, mas eu vou pular e vou falar sobre o inciso 3, porque ele é um dos incisos que fala a exceção do artigo 3º, quando o imposto será devido no local. Se eu continuar, como se fosse a leitura, quando o imposto será devido no local da instalação dos andames, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista. Eu continuo no local da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa. Então, hoje a gente vai estar falando aqui referente ao inciso 3 do artigo 3º da Lei Complementar 116. Nesse sentido, quando eu olho para o inciso 3 do artigo 3º, ele fala que nesse caso, né, no caso de execução da obra, o imposto será devido no local da execução da obra. Vamos para a planilha para a gente olhar o que a planilha faz quando a gente trata desse código. Então a planilha ela vai trazer para mim o seguinte, a pergunta, prestador nacional? Se eu disser que não, a gente vai analisar serviço do exterior. Como a gente já viu ontem acerca do serviço do exterior, hoje eu vou dizer que sim. E aí ele vai abrir para mim código do serviço tomado. Então agora eu vou colocar o código do serviço tomado. Olhando para cá, hoje a gente vai fazer o 7.02. Quando eu coloco o código do serviço tomado, ele já diz para mim direto, ISS devido no local da execução da obra. Vamos lá para o estudo de casos, clico aqui no item 7, ele me joga para o estudo de casos. Aqui no estudo de casos, eu tenho o seguinte, eu tenho o prestador, que está aqui, e eu tenho a questão do tomador. O tomador está falando assim, município do tomador também pode ser o local da execução da obra. Por quê? Porque eu, como prestador, eu posso direto daqui prestar para esse tomador. De forma direta, eu posso fazer isso. Então, eu sou o prestador e estou prestando para esse tomador. E aqui, sendo o local da execução da obra, ou seja,
nesse tomador, caso eu, prestador, preste para esse tomador e aqui é o local da execução da obra, então ISS devido no local da execução da obra. Beleza? Agora, caso eu, prestador, preste para esse tomador, só que o local da execução da obra é em outro município, então ele fala aqui, ó, local da execução da obra, quando o local da execução da obra é em município diferente do município do tomador. Então, o meu tomador está nesse município, um município X qualquer, e a execução da obra está acontecendo em outro município. Nesse caso, o ISS é devido nesse terceiro município e não no município onde está o tomador. Beleza? Então, deixa eu trazer uma curiosidade para os colegas. Aqui eu peguei um exemplo de uma nota de um cliente que a gente faz, e é até um cliente do Simples Nacional. Eu coloquei a partezinha em azul para que os colegas não sejam divulgados os dados, né, particular do cliente nem do tomador. Mas as observações importantes que a gente tem que fazer é o seguinte: se os colegas atentarem para cá, ó, município, tomador, prestador dos serviços e o município. O município é o município do Rio de Janeiro, tá vendo? Então, o meu prestador está no município do Rio de Janeiro. Se eu for colocar na situação de casos aqui, meu prestador no Rio de Janeiro, vamos voltar para lá para a nota, prestador dos serviços, município do Rio de Janeiro, tomador dos serviços, município de Cabo Frio. Então, aqui, se eu voltar para a planilha, o tomador dos serviços estaria no município de Cabo Frio. Caso isso fosse verdade, prestador no Rio, tomador em Cabo Frio e local da execução da obra em Cabo Frio. Beleza, ISS devido aqui. Só que quando a gente volta lá para a nota, a gente vai atentar para uma situação interessante. Prestador, município do Rio de Janeiro, tomador, município de Cabo Frio, e até no corpo da nota já está falando, ó, local da obra, Avenida São Luís Henrique Correia, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo. E no rodapé dessa nota, está dizendo, ó, ISS devido no município de Arraial do Cabo, ou seja, sou um prestador do Rio, prestando serviço para um tomador que está no município de Cabo Frio, onde a obra está sendo executada no município de Arraial do Cabo. É exatamente o terceiro caso. Prestador do Rio, prestando para um tomador de Cabo Frio, obra sendo executada em Arraial do Cabo. Nesse caso, o ISS é devido em Arraial do Cabo. Se eu voltar lá para o menu análise, eu vou atentar que isso acontece. Então, é no local da execução da obra. Interessante, que eu queria também mostrar para os colegas, nessa situação que eu estou mostrando aqui, dessa nota, esse prestador de serviço ele é do Simples Nacional. É importante que os colegas estejam bem atentos nessas notas de emitente do Simples Nacional, o qual os serviços dele podem sofrer a retenção do ISS, porque nesse caso, na hora de fazer a segregação dentro do Simples Nacional, conforme o manual, ele está falando aqui, ó, informar o valor do ISS retido na fonte na condição de prestador de serviço. Aí ele bota uma informação importante. Selecionar a UF e o município correspondente. Por que ele está falando isso? Vamos voltar para a gente entender. Se eu nessa nota, como prestador de serviço, o meu cliente ele é um prestador de serviço, cujo serviço dele aqui, os colegas podem ver, ó, que é o 7.02.
7.02. Se eu, como prestador de serviço, quando eu pegar as notas do meu cliente, na hora de eu fazer a segregação do Simples Nacional e ISS retido, se eu pura e simplesmente olhar para o prestador e olhar para o tomador, eu vou dizer que esse ISS, na hora de segregar lá dentro do Simples Nacional, esse ISS foi devido em Cabo Frio, erroneamente. Por quê? Porque o prestador é do Rio, ok. O tomador é de Cabo Frio, ok. Mas o ISS é devido em Arraial do Cabo. Então, por isso é importante a gente fazer essa análise de forma bem detalhada e com muita atenção, para que eu não possa cometer erro, inclusive na hora de fazer a segregação da receita referente ao ISS retido dentro do Simples Nacional. Volto para minha planilha aqui. Então, essa informação está ok. Caso semelhante vai ser com 3.05. Só que eu não vou citar o 3.05 aqui, vou voltar num outro vídeo para falar sobre o 3.05, mas basicamente é a mesma coisa que acontece com 7.02, só que eu queria só trazer isso para os colegas ficarem bem atentos, ok? Voltar lá no estudo de casos. Então, vai acontecer exatamente dessa forma. Se prestador prestar para um tomador e aonde esse tomador estiver localizado, lá também foi a execução da obra, ISS devido aqui nesse local, no mesmo local onde o tomador está. Se o prestador prestar para um tomador e a obra não foi executada onde está o tomador, e sim em um terceiro município, nesse caso, o ISS será devido no local da execução aonde está sendo executada a obra. Ok? Um abraço para os colegas aí. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, tá? E ajudem esse que vos falo aqui. Muito obrigado e até a próxima.